Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Locust, 8th Plague. Fique atento a spoilers. O filme começa com um caminhão branco entrando em uma instalação chamada Silogem Research Center, localizada a 24 km de Prairie, Idaho. Em uma das cúpulas de cultivo de silagem, há muitos insetos e milho. O objetivo da cúpula e dos insetos é fazer um teste em um gafanhoto geneticamente modificado feito por Gary Wolf e Russ Snow. Esses gafanhotos foram projetados para comer qualquer praga que arruine as plantações. Os gafanhotos são soltos no domo e, após um minuto, um feromonil é liberado para atrair os gafanhotos de volta do domo para um cercado para ver se eles tiveram sucesso. Todo o milho sobreviveu e, melhor ainda, todas as pragas foram destruídas. Parece que o experimento foi bem sucedido. Assim que Gary e Russ começam a comemorar, um alarme dispara e os alerta que uma das aberturas não foi totalmente fechada e que precisa ser fechada manualmente. Um trabalhador desce para fechar a ventilação e relata que está emperrado. O gafanhoto então desce e ataca o trabalhador e, em pouco tempo, ele é morto. Como o respiradouro não fechou totalmente, todo o enxame conseguiu escapar da instalação. Em um milharal, um homem chamado Hank diz a seu filho Mike para ir buscar algumas maçãs no campo número 7. Mike concorda e sai dirigindo em sua bicicleta suja. É nesse ponto que outro homem chamado Colt, dono de uma empresa de pesticidas orgânicos, se encontra com Hank e sua esposa Agatha para receber o pagamento da última pulverização. Embora Hank reclame que a taxa é um pouco alta, ele não tem outra escolha já que a fórmula em spray da Colt ajudou em sua fazenda. Agatha diz a Colt que vai fazer um cheque para ele. Colt então sai e volta para sua casa, onde sua namorada Vicky queimou o jantar. Colt diz a ela que atingiu 7 fazendas e que todas as 7 não precisam de pulverização extra, que sua fórmula está funcionando. De volta à silagem, alguns trabalhadores investigam as aberturas. Eles encontram os restos mortais do trabalhador cujo pé foi comido. Russ quer informar ao governo que os gafanhotos escaparam. No entanto, Gary aponta que, como os gafanhotos GM têm vida curta e não se reproduzem, eles não devem se preocupar muito. No milharal de Hanks, ele está dirigindo uma colheitadeira para colher o milho quando a máquina para. Ele envia um rádio para Agatha que algo está preso nas lâminas. Hank sai para investigar e encontra os restos de um touro, quase comido até os ossos. Agatha então ouve algo no milho e vai descobrir o que é. Ela descobre a bicicleta de Mike e o corpo parcialmente comido de seu filho. Hank diz a Agatha para ficar quieta e que ele virá no combine, mas descobre que está coberto de gafanhotos. Enquanto Hank tenta fugir, ele é atacado e morto pelo gafanhoto. Não muito tempo depois, Agatha também é atacada e morta. Colt chegou ao combine e descobre os restos mortais do touro e, depois de investigar um pouco, encontra o corpo de um gafanhoto e depois o corpo de Hank. Ele sai imediatamente e vai para o hospital médico em que Vicky trabalha. Ele diz a ela que Hank foi morto e que acha que o gafanhoto matou. Vicky diz que houve relatos de vacas mutiladas e Colt deseja ver um dos corpos, mas Vicky diz que apenas o USD pode vê-lo. Com algum convencimento, Colt pode inspecionar o espécime. Hank encontra um gafanhoto dentro da boca da vaca. Eles são inicialmente céticos, já que os gafanhotos são herbívoros, mas a análise mostra que esse gafanhoto tem tecido dentro do estômago. Colt então conclui que deve ser silagem, já que antes de partir, ele lembrou que Russ queria criar um inseto que come outros insetos. Enquanto isso, em Prairie, Idaho, uma família está fazendo um piquenique. Um menino chamado Kyle segue o planador enquanto ele voa para uma caverna, onde descobre o gafanhoto. Ele foge gritando, enquanto os gafanhotos o perseguem. Kyle diz à mãe que eles precisam correr assim que o gafanhoto ataca o pai e depois a mãe. Em desespero, Kyle tenta fugir no carro até que ele bate em uma árvore. Colt se encarrega de ver Russ pessoalmente, dizendo a ele que ele havia alertado sobre os perigos. Russ nega as acusações, explicando que o gafanhoto morrerá em 2 dias e que foi tudo um acidente. Depois que Colt sai, Russ informa a Gary que Colt sabe. Gary sugere cobrir seus rastros, para destruir todas as evidências de seu experimento. Se Colt voltar para a instalação, ele o matará. Quando Russ está prestes a partir, ele diz a Gary que,
embora não se importe com o que aconteça com Colt, ele ameaça Gary se algo acontecer com sua filha. A cena corta para um policial estadual chamado Anderson. Durante a patrulha, ele descobre que o carro que Kyle estava dirigindo está coberto de gafanhotos mortos e um Kyle inconsciente. Anderson então quebra a janela e tira Kyle do carro. Ele então consegue entrar em seu carro no momento em que o gafanhoto ataca seu carro. Ele os ultrapassa e leva Kyle para o hospital. Em uma pista, o agente do USD Greg Balada encontra Alex Price em um helicóptero Blackwell. Greg, que conseguiu lidar com os gafanhotos norte-africanos, é informado de que agora há um problema de gafanhotos produzidos por bioengenharia em Idaho. Greg é designado para impedir a propagação deles. Ao mesmo tempo, Colt está dirigindo e não consegue sinal. Ele tem que parar para usar um telefone de emergência para ligar para Vicky, informando que o pai dela criou o gafanhoto. Enquanto isso, no hospital, Kylie e Anderson chegaram. Os corpos dos pais de Kylie também foram levados para o hospital. Eles compartilham a mesma morte das vacas, o que leva Colt e Vicky a ver o menino. Colt vai encontrar Anderson, enquanto Vicky fica com Kylie. Colt descobre que o carro de Anderson está coberto de gafanhotos e puxa o corpo de um deles para investigação. Ele descobre que o gafanhoto no carro era juvenil e que eles estavam se reproduzindo. Algum tempo depois, Vicky e Colt encontram o agente Greg quando ele pousa. Enquanto eles dirigem para seu destino, Greg é informado de que o enxame sofreu uma mutação para se reproduzir. Colt diz a eles que eles precisam encontrar o ninho, que ele deduz fica perto do local onde Kyle foi atacado. Mais tarde naquele dia, Colt, Vicky, Greg e uma equipe procuram um ninho que encontram na caverna onde o planador de Kyle pousou. A equipe então percebe que é aqui que estão todas as larvas. Colt então pega algumas amostras do ninho e, em seguida, o grupo pulveriza o ninho com pesticida. A larva morre, mas os adultos não, então usam lança-chamas, que só agita o enxame. A equipe é então atacada, com a maioria deles sendo comidos, mas Gary, Colt e Vicky sobreviveram. Mais tarde, Greg está ao telefone com Alex e é informado de que eles têm permissão para usar o UD-66, que é um pesticida de nível militar extremamente tóxico. De volta ao hospital, eles debatem onde acham que o enxame se aninhará a seguir. Uma simulação de computador prevê que em 96 horas, um pedaço considerável de gafanhoto cobrirá Idaho, de acordo com Greg. Ele sugere que os militares tenham um pesticida chamado UD-66 que eles podem usar, mas Colt é contra a ideia, dizendo que com o UD-66, não apenas as pessoas e os gafanhotos morrerão, mas nada crescerá por 10 anos. Vicky, no entanto, fica do lado de Greg e ela assinará o pedido. Não importa o que Colt dissuada, ela continua com seu plano inicial. Enquanto eles planejam o próximo passo, em um parque de diversões, os gafanhotos chegaram e começaram a atacar as pessoas ali. Com algumas pessoas presas em seus passeios, elas não podem escapar e são comidas vivas. Após o evento no parque de diversões, o grupo prevê que o enxame chegará à pradaria, a menos que eles os impeçam. Greg sugere usar um grande número de gado para atraí-los e usar o UD-66. Vicky exige uma opção melhor e Greg cede. Ele liga e ordena que os helicópteros sejam armados com o UD-45. Algum tempo depois, eles reuniram o gado e os helicópteros se aproximaram da área. Enquanto isso, Colt ainda está no hospital estudando suas amostras, tentando derrubar a ideia de usar o UD-66. Ele descobre que não só o pesticida não funciona nos insetos, como eles são atraídos por ele. Percebendo que Vicky está em perigo, ele dirige o mais rápido que pode até ela. No caminho, ele diz a ela que os gafanhotos não apenas são resistentes ao pesticida, mas também os tornam mais fortes. Vicky imediatamente informa a Greg sobre isso, mas neste momento, ele não pode transmitir os helicópteros por rádio, pois o enxame é muito denso para os sinais de rádio chegarem. Os insetos então atacam o helicóptero, fazendo-o cair no chão. Com o fracasso de sua missão, Alex obtém a permissão do presidente dos Estados Unidos para usar a Guarda Nacional, que então entra na pradaria. De volta ao hospital, vendo o problema crescente, Greg discute com Colt sobre usar o UD-66 como abordagem final. Greg está determinado, dizendo que eles não têm mais opções. A Guarda Nacional armada com lança-chamas aguarda o enxame e luta, mas é rapidamente derrotada. De volta ao hospital,
Colt revela a Greg que ele e Vicky comem apenas alimentos orgânicos, não contém pesticidas, é por isso que não foram atacados. Enquanto o enxame atacou todo o resto, nenhuma fazenda orgânica foi atacada. Colt então diz que deve ir ao campo de aviação, dizendo que sabe o que pode funcionar. Aparentemente convencido, Greg diz que vai adiar os helicópteros até receber uma resposta de Colt. Agora no campo de aviação, Colt ordena que seu pesticida orgânico seja carregado em um cortador de pó. Totalmente carregado, ele pula na cabine e decola em direção à cidade. Ele então descarrega o pesticida na cidade, que mata todos os gafanhotos com os quais entra em contato. Greg cancela os helicópteros e Colt ri alegremente. De volta ao solo, Colt pergunta o que acontecerá a seguir, com Greg dizendo que haverá limpeza e que eles irão para a silagem depois. Os três ficam horrorizados ao ver mais 2 enxames de gafanhotos indo para a cidade. Sem mais pesticidas orgânicos, Vicky e Greg vão para a silagem, enquanto Colt volta para o campo de aviação. Greg e Vicky entram em silagem para confrontar seu pai e pedir para falar também com Gary, que fugiu. Russ diz a Vicky e Greg que ele pode ter uma solução. Enquanto Gary tenta fugir, os Farman vêm atrás dele e em pouco tempo mata. No campo de aviação, Russ diz a Colt que eles planejam usar os feromônios no domo para atraí-los de volta e, assim que retornarem, eles explodirão o domo. Colt concorda com o plano e é instruído a encher o avião com feromônio e trazer o gafanhoto de volta para a silagem. Com as bombas colocadas no domo, todos saem da instalação. Colt voa com o avião através da cúpula e eles fecham as portas atrás dele, prendendo os gafanhotos lá dentro. Eles tentam uma detonação remota, mas o enxame interfere no sinal de rádio. Greg sugere usar o UD-66, mas Russ oferece para voltar para dentro e detonar o dispositivo. Russ corre para o domo e quase instantaneamente é atacado pelo gafanhoto. Ele consegue armar a bomba, mas nos últimos segundos a bomba para. Com suas últimas forças, Russ se inclina e reinicia o relógio. As bombas nivelam completamente silagem e matam todos os gafanhotos. Agora que pousou, Colt corre até Vicky, dizendo a ela que lamenta que Russ tenha morrido e que finalmente acabou. Desconhecido para eles, no entanto, um semi-caminhão indo para Lafayette, Indiana está carregando espécimes vivos do mesmo gafanhoto para outro domo.